Bom, pessoal, será que o método de Newton é rápido mesmo? Então eu vou tentar mostrar isso para vocês através de um exemplo. Peguei aqui uma função quadrática, x ao quadrado sobre 2, negativo, mais 3x menos 4, e vou para essa função aplicar alguns métodos então e comparar a velocidade deles de convergência, quão rápido eles encontram uma aproximação para a solução. Percebe que para essa função f, no intervalo 0,3 a gente garante que existe um zero. Né? Essa função na verdade é uma quadrática, é um polinômio de grau 2, então é uma função contínua. No 0 ela é negativa, no 3 é positiva, com certeza dentro desse intervalo, pelo teorema de Bolzano, existe um zero. E agora a gente vai tentar ver quão rápido cada um dos métodos encontra esse zero daí. O primeiro teste que a gente está fazendo aqui é com o método da bissecção. Vamos começar com o intervalo 0,3 e aplicar o método da bissecção até que ele encontre a raiz com uma precisão próxima à precisão da máquina. Nessa tabela aqui eu estou mostrando na primeira coluna, aqui, quer dizer, a primeira coluna é o número das iterações. Essa coluna daqui é o erro em cada passo, k, ou seja, isso aqui é xk menos x estrela nesse caso é 2, se lembre. Então, veja, no intervalo inicial, que é de 0 a 3, a minha aproximação para a raiz do método da bissecção seria o ponto médio, é 1,5. Então, 1,5 dista do 2 por 0,5. A cada passo, o método da bissecção corta o intervalo pela metade. Então, você veja que o erro vai caindo pela metade sempre, né? Até chegar em 4,44, 10 a menos 16, ou seja, está próximo da precisão da máquina, só que para isso foram necessários 50 iterações. Então, no método da bissecção, a relação entre o erro no passo k mais 1 e o erro no passo k é sempre meio, ou seja, o erro no passo k mais 1 é metade do erro no passo anterior, tá certo? Bom, e no método de Newton, o que acontece? Para esse mesmo problema, partindo do x0 igual a zero, o método de Newton já dá para ver aqui, ele precisou de só 6 iterações para encontrar a solução dentro da precisão da máquina. Aqui está o erro em cada iteração, começou aqui ó, um erro igual a 2, né? Mas com uma iteração passou para a ordem de 10 a menos 1, 10 a menos 1, 10 a menos 3, 10 a menos 5, 10 a menos 10, e aqui dentro da precisão da máquina já acertou a solução. Em vez de mostrar a relação entre o erro no passo k mais 1 e o erro no passo k, eu vou mostrar aqui a relação entre o erro no passo k mais 1 e o erro no passo k ao quadrado. Percebe que essa relação aqui, a ordem de grandeza está constante, sempre é 10 a menos 1. E de fato, conforme a gente vai chegando mais próximo da solução, ela até parece que está tendendo para algum número aqui, sei lá, meio, né? Aqui deu zero só porque no último passo, como já atingiu a precisão da máquina, aqui em vez de descobrir que o erro talvez fosse alguma coisa da ordem de 10 a menos 20, ele já acertou. Então, para o método de Newton, a relação entre o erro no passo seguinte e no passo atual ao quadrado é que se parece com uma constante. Né? No método da bissecção não tinha esse quadrado aqui. E agora, para efeito de comparação, eu vou usar um outro método aqui. Esse aqui é um método quase Newton. Então, também vou partir do x0 igual a zero. Né? Ele começa com o erro inicial é o mesmo aqui. Mas agora eu vou mostrar de novo a relação entre o erro no passo k mais 1 e o erro no passo k. Tá certo? Veja que esse método precisou de 9 iterações para atingir a precisão da máquina. E quando a gente olha a relação entre os erros, no método da bissecção essa relação era mais ou menos constante. Aqui não é isso que está acontecendo, olha. 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3, 10 a menos 5. Né? Então, essa relação aqui ela está reduzindo, tá certo? Aqui, inclusive, esse último número aqui era para reduzir mesmo, mas aqui, como a gente já está próximo da precisão da máquina, já fica a conta aqui já é um pouco prejudicada, né? Mas na verdade essa relação aqui ela está reduzindo, ou seja, ela está indo a zero. Bom, esses são os 3 exemplos de velocidades de convergência para métodos. O primeiro exemplo, né, é o que a gente chama de convergência linear, era o caso do método da bissecção. O erro no passo seguinte é uma fração
do erro no passo atual, né? Uma fração menor do que 1. Esse último que a gente viu é o que a gente chama de convergência superlinear. A relação entre os erros vai reduzindo gradativamente, não fica próximo de uma constante como no caso linear, ela vai reduzindo, vai a zero. E no caso do método de Newton, ele tem o que a gente chama de convergência quadrática. A relação entre o erro no passo seguinte e o erro no passo atual ao quadrado é que fica próxima de uma constante, tá certo? Grosso modo, então, isso aqui significa que o método de Newton, que tem convergência quadrática, né, está acertando casas corretas, está dobrando o número de casas corretas a cada iteração, tá certo? Era isso aí que eu queria mostrar para vocês, pessoal, os 3 tipos de convergência, de taxas de convergência para os métodos, né? A melhor delas é convergência quadrática, convergência linear é a mais lenta, convergência superlinear é alguma coisa que está no meio do caminho, não chega a ser tão lento, mas também não é a quadrática. Ok, pessoal? É isso aí.